Pronto, aí eu cheguei lá no RH, legal, fechou a porta, e aí, eu linko muito, aí depois, obviamente, você com a sua expertise, você vai poder complementar, eu linko muito a questão da mentalidade e barra personalidade da pessoa, né? Então, quando eu recebi aquele não, aqui a gente não tem uma oportunidade pra você, você vai continuar na UTI da emergência, é isso que tem pra você, né? Em outras palavras, ó, é isso aqui que tem pra você. E aí, talvez a pessoa que tem um mindset mais fixo, talvez uma pessoa que não se julga merecedora, talvez uma pessoa de baixa autoestima, talvez uma pessoa de mentalidade de escassez, o que ela faz? Ela fica ali. Porque ela fala assim, putz, então é isso que tem pra mim? Então é isso que eu vou ter. Tá vendo? Eu tentei, mas não tem outra possibilidade. Eu tentei, não existe mais nada, entende? Então por isso que eu acho que é tudo muito mentalidade barra personalidade, né? E aí, por conta do meu perfil, eu falei, massa, aqui eu não vou ter uma oportunidade. Fiquei mal, fiquei por 24 horas. Por 24 horas. Deixa eu trazer um insight aqui pra vocês. Gente, o sofrimento na nossa vida, ele é inevitável. Né? Isso é uma questão, inclusive, de defesa. Tem toda uma neurociência por trás disso. O sofrimento, ele é inevitável. Mas uma estratégia que eu uso pra mim, eu coloco um prazo pro meu sofrimento. Isso foi em termos de relacionamento. Isso, exato. Então, assim, eu sempre coloco um prazo pro meu sofrimento, porque ele é inevitável. Não tem como eu evitar o sofrimento, mas eu posso determinar o que eu vou fazer com esse sofrimento. Então, eu sempre coloco um prazo. Voltei pra casa, chorei e tal. Falei, não acredito, não sei o quê. Eu falei, massa, passou 24 horas. Cara, você vai chorar por 24 horas, depois você vai atrás de outra coisa. E assim foi. Aí eu continuei dando plantão, né? Porque eu também não sou a doida, eu não tinha estrutura financeira pra falar assim, não quero mais, vou embora, não. E aí eu comecei a buscar fora. Tá, eu vou pra onde? E aí, vibrando nessa frequência de buscar oportunidade, buscar fora, surgiu uma oportunidade de trabalhar numa multinacional. Cara, foi mágico esse dia. Eu tenho uma super amiga da época da faculdade, somos amigas até hoje, inclusive. Ela me ligou do nada, fazia o quê? 4 anos que a gente tinha se formado, 4 anos praticamente que a gente não se falava, pum, ela me ligou. Ela falou, oi Carlinha, Samanta e tal. Eu falei, pô, sai aí e tal. Ela falou, ó, tem uma oportunidade pra você. Olha que doido, o universo é maravilhoso, né? Tem uma oportunidade pra você. Olha só, tô trabalhando numa multinacional que vende curativos, que vende produtos médicos hospitalares. E a empresa, neste momento, está precisando de uma enfermeira que já trabalhou em UTI e emergência aí em Rio Preto. Eu virei pra ela e falei assim, essa vaga é minha. Eu lembro, olha aqui, ó, me arrepia. Tô arrepiada. Porque eu falei pra ela, eu falei assim, essa vaga é minha. Ela falou, não, mas calma, a gente tá num processo seletivo, tem algumas pessoas que a gente vai entrevistar. Eu falei, tá tudo bem, essa vaga é minha, não tem problema nenhum, pode entrevistar quantas pessoas vocês quiserem. Samanta, essa vaga é minha. E assim foi. Passei por todo um processo seletivo e para entrar numa multinacional, invariavelmente, é um processo seletivo rigoroso. Aí passei com o diretor, com o gerente, o que aconteceu? A vaga foi minha. Carlinha, fantástico. Até só pra encerrar o outro bloco, eu diria assim, da sua vida, como a gente quer entender muito da mentalidade, você consegue lembrar o que passava na sua cabeça, principalmente no momento que você falou, eu vou sofrer essas 24 horas aqui, eu vou chorar, mas eu vou dar volta, enfim... Você lembra que tipo de pensamento que vinha pra você nesse momento que a porta foi fechada, falou, aqui não tem lugar, o que vinha pra você? Eu lembro. A neurociência é maravilhosa, né? Automaticamente, quando ele me fez essa pergunta, eu vi a cena, alterou toda a bioquímica aqui dentro do meu cérebro e me trouxe lágrimas para os olhos. Olha que demais isso. Eu lembro que eu falava, eu não aceito isso aqui. Essa era a minha frase, esse era o meu pensamento. Talvez eu não verbalizava, mas eu pensava. Então, durante que eu tava esse período de sofrimento, né, quando eu recebi esse não, fazendo esse recorte da história, eu falava assim, cara, não é isso que eu quero pra mim. Eu não aceito isso aqui, não é ficar dentro daquela UTI, dentro daquela emergência, vendo pessoas morrendo, trabalhando, dando plantão de 14 horas, ganhando mal, essa é a real, ganhava mal na época pra caramba. Eu lembro que o pensamento era exatamente esse, Ti. Eu não quero isso pra minha vida. Era o tal do inconformismo, não era aquilo ali que eu quero. Não é, e ponto final. Entende? Então esse era o pensamento que vinha. E aí era a minha força motivadora para ir atrás. Que fantástico. E você até trazia a questão do você ser determinado, mas ter uma direção.
E eu acho muito louco isso, porque nem sempre a gente vai ter a direção clara. Só que eu vejo que o primeiro passo antes da direção é você saber que não é esse o caminho. Fala, cara, eu não quero ir mais por esse caminho. Porque aí você pode começar a buscar outros caminhos, outras possibilidades. Essa dúvida, esse inconformismo, falar, eu não quero mais isso, eu vejo que é um primeiro passo. Talvez quem esteja assistindo fale assim, eu não tenho clareza hoje. Mas qual que é o primeiro passo? É saber que é isso que eu não quero. A partir daí, a pessoa vai falar assim, pô, então que possibilidades que tem? Que acho que foi o que você foi buscar. Ô, Ti, deixa eu pegar um gancho aí com essa sua fala, porque isso de fato é muito relevante. Existem pesquisas, inclusive, não tô falando aqui da boca pra fora, que cerca de 90 a 95% da população não sabe o que elas querem pra vida delas. Cara, e eu convido você que tá aí nos assistindo, nos ouvindo, a parar e fazer essa pequena reflexão de fato. Tipo, o que você quer pra você? E eu sei que essa é uma pergunta muito ampla, né? Até trazendo aqui um exercício de PNL, de coaching. Você pega a sua vida e você divide em algumas áreas. E estabelece alguns objetivos dentro dessas áreas. Porque de fato fica amplo, né? Sim. O que eu quero pra mim? O que eu quero pra minha vida? Tá, mas em que área da vida? Né? Então, basicamente, né? Você pega aí a tua parte profissional, a tua parte financeira, a tua parte de relacionamentos, e aí a tua parte social e tudo mais, e aí você vai colocando metas de acordo com a área da sua vida que você quer alavancar e vai estabelecendo aí esses objetivos. E isso é muito massa. Por quê? Quando você tem clareza, eu pelo menos vejo dessa forma, quando você tem clareza de onde você quer chegar, quando você pensar em desistir, o exercício que eu faço, eu olho pra minha situação e eu vejo que eu não cheguei no meu objetivo. Então eu falo, então não é hora de desistir. Não é o momento de desistir. Você chegou onde você quer chegar, Carla? Não cheguei. Então não é a hora de parar. Entende? Então pra mim, Carla, ter clareza de onde você quer chegar é de extrema importância, primeiro, para você saber onde você vai colocar energia e para você saber o que de fato você precisa fazer de estratégias e tudo mais. E o segundo ponto, quando você tem clareza de onde você quer chegar, você não vai desistir. Porque quando você pensar em desistir, você vai olhar para o seu momento atual, você vai pensar, putz, eu não cheguei lá. Então, se eu não cheguei lá ainda, não é hora de parar. Então, eu gosto muito de pensar assim. E aí, dá pra gente dar vários exemplos, desde finanças. Eu vou dar um exemplo aqui de números, talvez pra concretizar o que tá na minha cabeça. Por exemplo, eu quero juntar 10 mil reais. Legal. Aí você traça uma estratégia pra juntar esses 10 mil reais, né? Porque também ficar naquele mundo de conto de fadas, mundo de Alice, não vai fazer você chegar a lugar nenhum. Eu quero. Tá, só o querer também não vai te levar a lugar nenhum. Eu quero tomar essa água. Tá bom. Eu tô tomando a água? Eu não tô. Então eu preciso, além obviamente do desejo, da vontade, eu preciso traçar estratégias para realizar isso. Então, eu quero beber essa água. Legal. Então eu preciso pegar assim, com a minha mão assim e beber a água. Então eu usei uma estratégia. Tá? Então, por exemplo, eu quero juntar 10 mil reais. Massa, pega essa meta macro sua e fragmenta em pequenos objetivos. Isso é uma parada que me ajuda muito, muito mesmo. Eu uso isso sempre que eu vou estabelecer as minhas metas. Por quê? Até trazendo um pouquinho de neurociência, quando a gente vê que algo está muito distante, o nosso cérebro ele não libera dopamina. E a dopamina é o neurotransmissor, o hormônio responsável pela ação, dentre outras funções. Sim. Mas uma das funções da dopamina é a ação, é o agir. Então, quando você vê uma meta macro, aquilo que está muito distante, o teu cérebro ele não tem respostas fisiológicas. Então, ele vai te deixar no mesmo lugar onde você está. Então, faça o seguinte. Pegue essa meta macro e fragmente em pequenos objetivos. Então, vou continuar no exemplo dos 10 mil reais. Eu quero juntar 10 mil reais em 2 anos. Legal. Então, eu tenho 24 meses para juntar esses 10 mil reais. Então, eu pego esses 10 mil reais e divido em 24. Isso vai me dar alguns reais por mês. Sei lá, não sei fazer conta agora de cabeça. Nós somos da saúde. Vamos falar que você vai fazer conta aí na sua casa, você vai fazer certo. Vamos supor que eu tô aqui, deu 500 reais. Massa. Olha a diferença. Então, juntar 10 mil reais tá mais distante, de fato. Sim. Mas juntar 500 reais tá mais perto. Tá? Então, essa é uma baita de uma sacada. Então, estabeleceu a meta, quebre em pequenos objetivos. O que eu acho muito louco dessa questão de quebrar a meta
é exatamente até por você comemorar esses pequenos alcances de objetivos. Porque isso é muito, né, trabalhando com desenvolvimento humano, eu vejo muito isso também, trago muito isso pra minha vida. Até falando dessa questão, por exemplo, alguém quer aprender um instrumento musical. Pô, é mais fácil você aprender um instrumento musical ou você pedir uma pizza? Trazendo essa questão da dopamina, né? Porque você tá assistindo TV, aí de repente passa um comercial de uma pizza. Numa sexta-feira você fala, já deu aquela vontade, você fala assim, acho que eu vou pedir uma pizza. Seu cérebro já enche de dopamina naquele momento, você vai, pega o telefone e liga. Porém, quando você fala assim, vou tocar um instrumento musical, aí você imagina, nossa, eu vou ter que treinar, vou ter que fazer aula, vou ter que estudar. Tá? Você não tem essa liberação de dopamina no mesmo nível que vai ter, a não ser que você divida e fala assim, hoje eu quero conseguir fazer um exercício do violão. Um exercício. Eu quero aprender a fazer um exercício de digitação. Um exercício. Boa. Porque aí você colocou aquela meta de algo plausível e quando você consegue realizar aquele exercício, aquele único exercício, você fala assim, caraca, eu consegui. Então você já se vê mais perto, que é exatamente isso. Você vê aquele, 10 mil, nossa, mas juntar 10 mil. Agora você fala, cara, esse mês eu preciso juntar R$200. Quando você se empolga, você sabe que aquilo é possível. Exato. E essa questão de ter clareza, de falar, pô, o meu objetivo, estipular essa meta, eu costumo dar um exemplo que o nosso cérebro é que nem um garçom. Conta. Né? Porque as pessoas têm aquela pegada de, eu não quero ser igual a minha mãe. Quero ser igual ao meu pai, eu não quero ser pobre, eu não quero ser isso, eu não quero ser aquilo. Mas não sabe exatamente o que é. O que você quer, É como você chegar para um garçom e chegar, eu não quero bife, eu não quero frango, eu não quero ovo. O garçom vai ficar olhando pra sua cara e fala assim, você quer o quê, então, meu filho? E o nosso cérebro é exatamente isso. Exato. Poxa, como a gente falava, talvez em alguns momentos você não tenha clareza. Então você saber que você não quer bife, que você não quer frango, é importante. Exato. Porém, você precisa buscar possibilidades. Perfeito. Que é o cardápio. O cardápio você olha, olha, tem um peixe aqui, parece ser gostoso. Então, acredito que nesse momento que você trouxe, eu não quero mais essa vida no hospital, não quero mais isso. Exato. Você deve ter falado, que possibilidades que existem? O que eu posso procurar? Exato. E você começa a procurar possibilidades, talvez você não tinha meta clara naquele momento. Exato, não tinha. E de fato eu não tinha. E é fantástico. Eu só sabia que eu não queria estar mais na assistência dando plantão. Talvez a sua meta era encontrar um objetivo naquele momento. Exato. E aí, cara, não tem como eu não dar esse exemplo pra esse momento dessa nossa conversa. Eu já fui uma pessoa que eu já estive muito acima do meu peso. Muito acima do meu peso, de fato. E aí, existia aquela meta, né? Eu preciso perder 15 quilos, que era na época o que eu realmente precisava perder. E aí, quando eu olhava para aquilo, eu falava, meu Deus, 15 quilos, bicho, como que eu vou perder 15 quilos? Isso é surreal, isso tá muito distante e tal. Aí, quando eu fiz todo um planejamento, obviamente com acompanhamento profissional, mas quando eu fiz um planejamento e a nutricionista chegou e falou assim, Carla, se a gente conseguir aí entre 1 quilo, 1,5 quilo a cada 3 semanas, 4 semanas, tá massa. Aí eu falei, opa, isso aqui é legal. Tá. Isso eu consigo. Isso aqui eu consigo. Perder 1 quilo? Tá, isso aqui eu consigo. Percebe como tá muito mais palpável do que os 15 quilos que eu precisava perder na época? Então, assim, só pra fechar essa parte da nossa conversa, fechando parênteses. 2 insights importantes que a gente precisa tirar dessa parte. Primeiro, estabeleça metas, tenha clareza de onde você quer chegar, mas pegue essa meta macro e fracione em objetivos menores. Essa é uma primeira sacada que eu acho que vale a pena reforçar. E a segunda sacada é comemore as pequenas vitórias. Então, cada 100 gramas, cada 200 gramas que eu perdia, eu comemorava de fato, eu pulava. Isso também a gente sabe da PNL, né, Ti? Que é uma forma de recompensa para o nosso cérebro. Então ele vai gostar daquilo, ele vai começar a gostar daquela sensação de perder os 200 gramas. Aí você vai perdendo até chegar nos 15 quilos. Então, esses 2 insights. Quebre as metas em pequenos objetivos e comemore as pequenas vitórias.